Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Segunda live aqui no Instagram. Oi, Jusilene, boa noite. Oi, Adilson. Paz do Senhor, Rayane. Riquelme entrou. Paz, Adilson. Oi, Evelyn. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a segunda live, se eu não me engano, aqui no Instagram. Eu costumo fazer no YouTube, mas uma vez por ano eu vou fazer aqui no Instagram. Uma vez por ano, pelo menos, né? Porque aí a gente consegue alcançar mais pessoas, porque algumas pessoas não acessam muito o YouTube, gostam mais do Instagram, então é bom a gente fazer aqui também, né? Vamos começar então, gente? Eu vou começar com uma oração, tá bom? Antes de iniciar a ministração. E aí, quando eu finalizar a ministração, vai ser uma ministração curta, objetiva, né? Assim espero. Quando eu for finalizar, eu vou cantar um louvor e aí a gente encerra com a oração também, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar, mandar para os amigos no direct, tá bom? Mandem, porque assim a live alcança mais pessoas, né? Então vamos orar. Paz do Senhor para quem acabou de entrar. Nós vamos fazer aqui uma oração antes de iniciar a ministração, tá bom? Senhor meu Deus, eu te apresento, Pai, este momento que estamos, Senhor, aqui reunidos, cada um em seu lar. Estamos reunidos em teu nome, Senhor, para aprender mais de ti. Pai, queremos, Senhor, bendizer e engrandecer somente o teu nome, Senhor. Que não seja eu, mas que seja somente o Senhor. Pai, venha falar comigo, com aquele que está em casa, Senhor. Que essas palavras também sirvam para a minha vida. Pai, nos ajude nessa época tão difícil que estamos vivendo, Senhor. Nos dê força para continuar essa caminhada, para continuar te servindo em espírito e em verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que entrou e que ainda vai entrar nesta live, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Bom, eu quero iniciar falando que quando eu era mais novinha, quando eu não entendia ainda muito bem as coisas do Senhor, quando eu orava, eu sempre fui muito chorona nas minhas orações. As minhas orações sempre foram regadas a lágrimas. E aí, quando eu era mais novinha, quando eu não tinha muita maturidade ainda com as coisas de Deus, eu pensava que as lágrimas elas não significavam muita coisa, né? Eu entendia e sabia que Deus ele estava recebendo a minha oração, né? Eu orava com sinceridade, oro com sinceridade, mas quando eu era mais novinha, eu não sabia muito bem discernir algumas coisas. Então, as minhas lágrimas para mim eram apenas lágrimas que eu derramava e não significavam muita coisa, né? É como se o Senhor recebesse as minhas palavras, né? Tudo que eu falava a Ele nas minhas orações, mas as minhas lágrimas não tinham muita importância, né? Eu chorava e não sabia muito bem o significado ou o que acontecia com as minhas lágrimas no mundo espiritual. E conforme eu fui aprendendo mais da palavra do Senhor, amadurecendo mais espiritualmente, né? Fui mergulhando mais na palavra de Deus e ainda preciso aprender muita coisa, né? Porque a gente nunca vai estar num nível em que estaremos completamente perfeitos quanto a entender, vamos dizer, eu nunca posso me estagnar, né, espiritualmente. Eu preciso cada dia mais buscar a Deus, procurar estudar, né, e aprender mais do Senhor. Então, conforme eu fui crescendo e aprendendo mais de Deus, eu entendi que as minhas lágrimas também eram importantes, que as minhas lágrimas derramadas não eram em vão. E aí eu descobri a passagem que fica lá em Salmos, no capítulo 56,
E se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo, por favor. Salmos 56, deixa eu ver onde é. Estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Qualquer problema vocês me avisem, tá bom? Salmos 56, deixa eu ver aqui. Versículo 8, que diz assim: Tu contaste as minhas vagueações ou peregrinações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. E quando eu encontrei essa passagem, quando eu encontrei esse versículo, eu descobri que o Senhor, Ele guardava cada lágrima que eu derramava nas minhas orações em odres. E isso para mim foi algo tão sublime, tão maravilhoso, saber que nenhuma lágrima derramada é em vão. Você já sentiu que você chora em vão ou que você ora em vão? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele não desperdiça nada. O Senhor, Ele não desperdiça o nosso sofrimento. O Senhor não desperdiça nenhuma de nossas lágrimas. Nada é desperdiçado pelo Senhor. E quando eu entendi que as minhas lágrimas tinham importância, que o Senhor recolhe as minhas lágrimas e guarda em odres, aí que eu chorei mesmo, aí que eu virei uma chorona nas minhas orações. Porque é maravilhoso a gente saber que tem um lugar, que a gente tem um lugar seguro para chorar, que é aos pés da cruz. Que a gente tem um lugar em que a gente sabe que tudo que derramarmos ali não será desperdiçado. Sabe, quantas vezes eu ou você nos desabafamos com pessoas que muitas vezes nos ouvem, mas elas verdadeiramente, algumas pessoas, né? Não vou dizer todas, porque tem pessoas de Deus, tem pessoas que são realmente pessoas de Deus que estão ao nosso lado para nos ajudar, para nos confortar. Mas algumas pessoas, muitas vezes a gente desabafa com uma pessoa errada, com quem verdadeiramente não se preocupa com a gente, com quem às vezes só quer saber o nosso problema, o que estamos passando, mas não quer ajudar. A pessoa te ouve, a pessoa vê você chorar, mas a pessoa não vai te ajudar em nada. Então existe um lugar certo para chorar, existe um lugar certo para desabafar. É claro que nós precisamos ter amigos, existem amigos mais chegados que irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Mas às vezes tem coisas que a gente precisa contar só para Deus, apresentar só para Deus. Coisas que somente o Senhor vai nos ajudar. Tem gente que se importa com a gente, mas tem gente que não se importa. E se você não tem confiança, você tem que saber que tem um que você pode confiar sem duvidar e ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar, que é o nosso papai, que é o nosso Abba, o nosso paizinho. Ele estará sempre presente, sempre de braços abertos para ouvir as nossas orações, para receber o nosso choro. E ele entende que a tua dor não é frescura, ele entende você, ele te compreende porque ele te formou. Ele te conheceu antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe. Ele te criou, ele planejou para você uma história, um propósito. Ele te conhece, ele conhece o teu coração, a tua alma, ele conhece você na profundidade. Então, aprenda, sabe, a chorar no lugar certo. Aprenda a desabafar com a pessoa certa. A pessoa certa. Eu lembro que muitas vezes, sem saber, eu estava fazendo a coisa certa, sabe? Quando eu era criança, por exemplo, que acontecia alguma coisa na escola de ruim, eu muitas vezes não chorava assim em público, eu não chorava para a pessoa. Mas eu chegava em casa, eu dobrava os meus joelhos e chorava. E sem saber, eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava chorando no lugar certo, que era no altar, aos pés do Senhor Jesus. Oi, amiga, um beijo para você, Cindy.
Então aprenda a discernir o lugar certo para você chorar, para você clamar, para você desabafar. Porque tem gente que não se importa, apenas quer saber do seu problema para sair comentando para o outro, para sair falando de você. Mas tem um que você pode confiar 100% e ele não vai te decepcionar. E a palavra vai dizer: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então só pode ser consolado quem chora. Quem é da área da educação vai me entender. Quando a gente vê uma criança chorando, a gente vai correndo acolher a criança. A gente vai correndo porque a gente se preocupa com a criança, não pode deixar a criança chorando. Mas se a criança não chora, se a gente vê que a criança está bem, ela não precisa de consolo, né? Mas quando a criança apresenta tristeza, quando a gente vê que a criança não está bem, a gente acolhe a criança. A gente muitas vezes coloca a criança no colo, acalma a criança. E é isso que o nosso papai quer fazer conosco. Mas só pode receber consolo quem chora. Quem não chora não tem como ser consolado. Então muitas vezes você pensa: ah, Senhor, quanto tempo estou chorando por isso, né? Quantos anos estou clamando e chorando pela mesma coisa. O Senhor, Ele quer consolar o teu coração. O Senhor, Ele quer te acolher como a gente acolhe uma criancinha. E existe um tempo determinado para se cumprir cada coisa na sua vida. Às vezes você vê que na vida do outro se cumpriu algo que você queria muito, mas é porque chegou o tempo na vida dele, mas vai chegar o tempo na tua vida também. Então continue, sabe, regando a tua semente. As nossas lágrimas regam as nossas sementes, sementes que vão brotar e dar muitos frutos. Quem não chora não tem como regar a semente. Chore para regar a tua semente. Chore porque o Senhor está recebendo as tuas lágrimas. Chore porque nada é em vão, nada é desperdiçado. Quando a gente não entende as coisas de Deus, a gente acha que a oração é em vão, o choro é em vão, que aquele gemido, suspiro de dor, de sofrimento é em vão, mas o Senhor, Ele está atento a tudo nas nossas vidas. E Ele está colhendo tudo aquilo que a gente derrama no altar com sinceridade. Então, se você serve ao Senhor com sinceridade do teu coração, em espírito e em verdade, saiba que o Senhor, Ele está guardando todas as lágrimas que você derrama, tudo aquilo que você deixa no altar, Ele está guardando, está recebendo. E no momento certo, se você permanecer fiel, se você permanecer perseverante, se você permanecer cumprindo a vontade do Pai, porque não é de qualquer jeito que o Senhor vai nos abençoar, não é de qualquer jeito que o Senhor vai vir até nós com a vitória, com a glória, mas a gente tem que também ser o melhor de Deus para receber o melhor dele. Eu espero que até aqui vocês estejam recebendo, e eu também estou recebendo, porque quando a gente prega, quando a gente ministra, a palavra também é pra gente, sabe? A palavra que aquece o coração de vocês, aquece o meu coração também. E em toda dor ela tem um propósito, né? Não pense que o que você passa não tem um propósito, não tem sentido. Muitas vezes a gente não entende agora, mas depois a gente vai entender. Já pensou como seria a sua vida se você não passasse por nenhuma dificuldade, sabe? É na dificuldade que eu me vejo mais dependente do meu Deus. É na dificuldade que eu sinto que eu preciso ainda mais dele. Eu preciso dele todos os dias. Mas na dificuldade, no aperto, parece que a nossa dependência se multiplica. Então, eu sou grata pelas minhas dificuldades, eu sou grata pelas lutas, eu sou grata pela situação difícil, porque elas me aproximam do meu Deus, me aproximam do meu Abba, do meu papaizinho. Então, seja grato, seja grata pelos momentos difíceis, porque eles estão moldando você. É de luta em luta, né? A vida não é assim. A vida é assim, com altos e baixos. E tudo que a gente passa serve como aprendizado para a gente poder inspirar outras pessoas e fortalecer outras pessoas,
para que através de nós essas pessoas também venham ter ânimo de vencer, de perseverar, de não desistir, de continuar caminhando, sabe? E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é que às vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente quer parar, sabe? No meio da caminhada. Ah, está doendo muito o que eu estou passando, eu não vou mais pregar. Está doendo muito o que eu estou passando, eu não vou mais ajudar aquela pessoa porque eu preciso mais que ela. Muitas vezes a gente pensa assim. Só que eu tenho aprendido que ser cristão é guardar a dor no bolso e cuidar da dor do outro. E isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Porque exige um sacrifício da nossa parte, esquecer um pouco a nossa dor para cuidar da dor do outro. Porque quando a gente cuida do outro, Deus cuida da gente. E como você sabe disso, Carol? Porque está na palavra, né? A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente se preocupa com o reino do Senhor, o Senhor, Ele se preocupa com a gente, Ele supre as nossas necessidades. Temos o exemplo de Jó. Jó teve o seu cativeiro virado, mudado, teve a sua situação restaurada no momento em que ele orava, em que ele intercedia pelos seus amigos. Naquele momento, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando Jó guardou a sua dor no bolso e foi interceder pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Então, ser cristão é fazer isso, e a gente sabe que não é fácil, mas Deus, Ele está disposto a nos ajudar. Se permanecemos na sua vontade, com obediência, com fidelidade, todo dia é uma luta diferente, gente. Todo dia é uma luta para ser constante, porque não adianta a gente buscar a Deus hoje, amanhã não buscar, não orar. Orar de vez em quando, a gente precisa lutar contra a inconstância espiritual. Precisamos ser constantes no Senhor, e a constância é difícil. Porque a nossa carne não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estudar a palavra, não gosta muitas vezes de ir para a igreja. Mas o nosso espírito precisa de alimento, a gente precisa fortalecer o nosso espírito para vencer as vontades da nossa carne. Então é muito importante que mesmo sem vontade, que façamos as coisas do Senhor. Mas antes de encerrar, lá em Apocalipse, se eu não me engano, gente, deixa eu ver aqui. Apocalipse, não sei se é Apocalipse 5, para encerrar essa mensagem. Sim, é Apocalipse 5. Apocalipse 5, a partir do versículo 8. Vai falar que João, ele teve várias visões, e em uma dessas visões ele viu 24 anciãos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E João, ele vai falar que os 24 anciãos, eles tinham em suas mãos taças de ouro. E dentro das taças haviam incenso. E o incenso, a palavra fala que o incenso são as orações dos santos. Olha onde a tua oração é guardada. Olha onde as tuas lágrimas são guardadas em taças de ouro. Eu vou ler exatamente como está escrito aqui, tá bom? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, salvas ou taças, tá bom? Cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
taças de ouro, meu querido e minha querida, você não é qualquer coisa. Então comece a se valorizar mais, comece a se dedicar mais para o Senhor, comece a se importar mais com as coisas de Deus, sabe? Abre a porta, deixa o Senhor entrar, deixa essa porta escancarada e deixa o Espírito Santo, deixa o Senhor fazer parte de todas as áreas da sua vida, porque Ele está batendo na porta. E quem ouvir abrir a porta, ele vai entrar e vai cear junto com você. Sabe, tem pessoas que deixam a porta aberta para o inimigo entrar e fazer o que ele quer. O inimigo, quando encontra uma brecha, ele entra. Mas tem gente que não abre a porta para o Senhor entrar e fazer parte da sua vida, da vida dele. Ou alguns querem que o Senhor faça parte em áreas específicas. Senhor, abençoa o meu trabalho. Ah, mas no fim de semana eu vou fazer isso, isso e isso. No fim de semana esquece das coisas de Deus, deixa o Senhor de fora, faz aquilo que não agrada ao Senhor. Deixa essa porta escancarada para o Senhor entrar e fazer parte de todas as áreas da sua vida. Que Ele seja o teu universo, que Ele seja o centro da tua vida. Porque se o Senhor é o centro da nossa vida, fica muito difícil ter tempo para pecar, porque o Espírito Santo incomoda a gente. É claro que não somos perfeitos, somos falhos e todo dia a gente pode cometer uma falha, mas a gente tem o Espírito Santo ali nos incomodando, porque colocamos o Senhor como centro de nossas vidas. Então, sabe, a gente pensa uma ou duas vezes. Se for fazer alguma coisa errada, a gente pensa uma, duas, três vezes, porque a gente tem o Espírito Santo ali incomodando, porque você colocou o Espírito Santo no centro da sua vida, o Senhor no centro da sua vida. E quando a gente coloca o Senhor no centro das nossas vidas, quando Deus ele é o nosso universo, quando Ele é tudo para nós, a gente tem força de lutar contra o mal. A gente tem força de continuar caminhando. A gente tem força de continuar lutando. Então que essa palavra fique no seu coração. Eu falei para vocês que eu não iria me prolongar muito, que iria ser uma live rápida, mas eu espero que vocês tenham recebido, amém? Assim como eu também recebi, porque o que a gente fala é pra gente também. Tem um louvor que tem tudo a ver com essa ministração que eu deixei aqui, que é o da... Acho que vocês até sabem, né? Que é o da Elaine de Jesus. Quem chora pra Deus. E eu tô um pouco rouca. Tomara que eu consiga cantar só um pedacinho. Paz do Senhor, Daiane. Ele diz assim, ó. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para Ele, porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Aleluia! Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Oi, Maria! Gente, quem entrou no final, assiste depois, tá bom? Porque vai ficar salva. Vou fazer a oração de encerramento, tá bom? Então vamos orar para encerrar. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse momento curto, Senhor, mais um momento precioso, Pai, diante de Ti.
Senhor, nos ajude a cada dia para sermos fiéis a Ti, para obedecermos a Tua palavra, Senhor, para que não venhamos desistir do Teu propósito para nós, mas que possamos ser Teus instrumentos, Senhor, nesta terra, para trazer luz e para sermos sal nesta terra, Senhor. Nos ajude dia após dia. Senhor, te peço por cada pessoa que entrou nessa live, cuide de sua necessidade, Senhor. Eu não sei do que cada um precisa, mas Tu sabes, Pai, Tu és o Deus que contempla todas as coisas. Senhor, bendizemos o Teu santo nome, que tudo seja para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por este momento. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Deus abençoe. E quem entrou depois assiste, tá bom? Porque vai ficar salva. Um beijo para vocês. Tchau!